Senhoras e senhores, muito bom dia, queridos irmãos, amados irmãos. Chegamos aqui, final de mais um ano, a formatura 2024 da nossa escola de negócios, um ano de muitos aprendizados. Estão todos me ouvindo, correto? Tô sim, Daniel. Maravilha, gente. Queridos, é uma honra estarmos aqui, né, na diretoria da Escola de Negócios. Temos uma alegria muito grande de chegarmos até esse dia 30 de novembro, para poder celebrar com todos vocês, né, um passo, né, um passo em busca da transformação. A gente iniciou o nosso processo, pessoal do primeiro ano, pessoal do segundo ano, estamos todos em busca da transformação e só seremos transformados por completo na glória, né? É um tempo de crescimento até nós irmos para junto do Senhor. E o que tivemos, né, nesse ano de aprendizado foi basicamente uma palhinha para que olhos, ouvidos espirituais pudessem ser abertos, né, o entendimento pudesse ser um pouco mais aberto, para que entendêssemos a cosmovisão que o Senhor quer que tenhamos nas nossas vidas e que guiamos a nossa casa, a nossa família, os nossos negócios, né, tudo que está ao nosso redor, entendendo como somos agentes do reino, reis, sacerdotes que governam, não só apenas dentro da igreja, mas principalmente fora dela, que é onde nós passamos a grande parte do nosso tempo. Então, todos sejam muito bem-vindos a esse tempo de formatura. Estamos muito animados, né, em ver todos aqui. Inicialmente, a gente pede para que todos possam deixar seus vídeos abertos. Ah, a gente quer ver os formandos aqui. Muitos não poderão estar, o pessoal lá do Nordeste, alguns não poderão estar conosco, porque tem um outro encontro mais tarde. Não sei se o pessoal do Nivaldo, o pessoal da América Latina, se tem alguém aqui presente. Acho que o Carlos Cevadios. Se tiver mais alguém, Nivaldo, por favor, fale. Mas temos também alguns irmãos, né, da América Latina que estarão se formando e é um motivo de muita alegria para todos nós, né? Então, eu gostaria de dar as boas-vindas à nossa formatura de 2024. E antes da gente seguir, eu gostaria de passar a palavra para o Sérgio Coutinho. Ele vai fazer uma apresentação, ele vai falar um pouquinho sobre a Escola de Negócios. Hoje a nossa formatura ela vai demorar mais ou menos umas 2 horinhas, né? No máximo a gente chega em 2 horas, né? Mas a gente vai contar com a presença de um convidado, a gente vai ter alguns testemunhos aqui e a gente pede que vocês fiquem aqui até o final conosco, nesse momento de celebração, tá bom? Então, Sérgio, presidente da Escola de Negócios, eu passo a palavra para você. Obrigado, Daniel. Eu vou compartilhar alguns slides. Eu gostaria de saber se vocês estão visualizando o slide. Perfeito. Perfeito? Bom, meus irmãos, então, bom dia a todos. Já antecipadamente, parabéns a todos os formandos pela jornada que nós tivemos esse ano 2024. Aqueles que concluíram o primeiro ano, aqueles que concluíram o segundo ano. A Escola de Negócios, para quem está nos visitando, ainda não sabe, é parceira da Go Strategic, é um instituto americano que se especializou em capacitar os cristãos para atuarem na sociedade em várias esferas. No nosso caso, o nosso curso é voltado para o mercado de trabalho, mas a Go Strategic forma também cidadãos para atuarem na nação em várias esferas, como governo civil, etc. A questão, então, é para quem é a nossa escola de negócios aqui do Brasil? É para todo aquele que deseja viver Romanos 12:2, onde nós conhecemos e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Esse vídeo que o Daniel ia mostrar fala muito sobre a realidade que é o mercado de trabalho, onde não é praticado princípios e valores do reino de Deus e o fracasso que muitos empreendedores e empresários têm por desconhecerem o conteúdo dessa escola. Então, por que custar essa escola? Para entender como os aspectos da cultura em geral, onde a economia, a administração está no centro deles, estão relacionados ao Rei Jesus e à cultura do Reino de Deus. Os cristãos eles devem também reconquistar o mercado para o Reino de Deus com os propósitos de evangelismo, aplicação da ética cristã e criação de trabalho e capital. Isso só será possível através de cristãos capacitados e transformados, né? Não basta conhecer, tem que estar habilitado para aplicar. Essa escola é sobre transformação de pessoas e de corporações. Em João 14,6 disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, meus irmãos, é uma jornada. Na escola, nós aprendemos a cumprir essa jornada com Jesus, com Deus, no tempo de Deus e fazendo a maneira de Deus. Então, esse é o propósito dessa escola. O desafio da Escola de Negócios é ajudar na jornada de transformar mentes, conforme Romanos 12:2, para servir com um coração voltado para Deus, alinhado com Deus, com um desejo de glorificar a Deus. Transformar qualquer organização, família, se refere a transformar as pessoas, começando com a liderança. Então, o curso ele tratará de 39 princípios, principalmente no segundo ano, né? Então, o plano de Deus, meus irmãos, é a transformação de vidas, cujo processo é alinhar os interesses do nosso coração com os interesses de Deus, com os interesses de Jesus, com os planos de Jesus, os planos de Deus. Renovar nossa mente para nós, diante de cada situação, sabermos como resolver os problemas à maneira de Deus, de uma forma atacando a causa, né? E nos unirmos para influenciar e transformar a sociedade aonde for possível. Então, o propósito é que os alunos sejam transformados e não apenas adquiram conhecimento bíblico, mas sejam realmente, tenham suas vidas mudadas, né? Transformados para sermos instrumentos da justiça de Deus na transformação da sociedade, na transformação de outras vidas. Transformados para vivermos como a eclésia, né? A assembleia que governa com o Rei Jesus. Lembrando que foi traduzido por igreja, a palavra grega eclésia, usada por Jesus, que na época significava assembleia que reinava com o rei de uma cidade. Ou seja, a igreja são os eleitos e chamados para administrar, para governar sobre tudo que há na terra, sobre toda a criação. Porque isso é o que diz a palavra de Deus. De Gênesis a Atos, a Apocalipse, revela que os céus são os céus do Senhor, nos céus governa o Senhor, a terra e tudo que nela há também, porém, a deu aos filhos dos homens para cuidar, para governar. Repetindo, os céus são os céus do Senhor, a terra e tudo que nela há também, nada pertence ao diabo. Porém, a terra, ela deu aos filhos dos homens para cuidar. Infelizmente, os filhos de Deus, por não compreenderem a sua responsabilidade, têm negligenciado o governo da terra à maneira de Deus. Então, a escola é um instrumento de discipulado da igreja, nós, a igreja, para os cristãos atuarem no mercado de trabalho como sal e como luz, né? Onde podemos ver o mercado de trabalho como um grande mar cheio de peixes para serem pescados.
Então, assim, resumindo, do trono de Deus sai a verdade, sai justiça, retidão, através de Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. E a igreja nós vemos como único instrumento de Deus na terra, que é capaz de capacitar e enviar os santos para expandir a cultura do reino de Deus. Por que ele é o único? Porque ele é o único que conhece os princípios bíblicos aplicáveis à vida pessoal, aplicáveis à família, aos negócios e a tudo mais, né? Então, a igreja ela deve capacitar os filhos à aplicação prática e natural dos dons espirituais e os princípios bíblicos do reino, do cogoverno com Jesus, do nosso corpo, da nossa família, do negócio, do nosso trabalho, da igreja, de cidades, nações, coisas reais. Fazendo isso, nós estamos trazendo a cultura do reino para a terra. E somos capazes de nos transformarmos, de sermos agentes de transformação na esfera que Deus nos deu para atuar. Por quê? Todo cidadão do reino, todo filho de Deus, são igualmente filhos, têm autoridade e poder, mas com destinos diferentes na terra. Então nós devemos honrar o bom servo influenciando no seu destino, seja dentro ou fora das quatro paredes aonde acontecem as reuniões da igreja, né? E, finalmente, para quem é a escola de negócios? A escola de negócios é para gerentes, diretores de empresas, influenciadores, pastores, missionários, políticos, juristas, profissionais em geral atuando no mercado de trabalho. Para quem concluiu o primeiro ano, teve já uma boa experiência, onde nós trabalhamos com os princípios básicos, eu lhes desafio a cursarem o segundo ano, porque vocês se surpreenderão muito mais com o conteúdo do segundo ano. No segundo ano são 24 aulas sobre a construção de organizações de acordo com a palavra e padrões de Deus, para aplicar a fé no seu trabalho, aprimorar as habilidades relacionais, desenvolver as habilidades de gestão, administração, né? À maneira de Deus, focar no testemunho, equipar de modo eficaz os colaboradores, entendendo todas as variáveis envolvidas, né, nesse trabalho, fortalecer a cosmovisão bíblica que foi preliminarmente tratado no primeiro ano. Então, a ideia é você realmente se transformar um solucionador de problemas ao cursar o segundo ano, seja da sua vida, da sua família, da sua empresa, aonde Deus permitir que você influencie, né? Os dias estão muito difíceis, porém a desordem econômica, desemprego, empresas falindo, conflitos, guerras, é a chamada para a igreja acordar e apresentar soluções baseadas em princípios bíblicos para essa criação ansiosa que espera a manifestação dos filhos de Deus. Quero agradecer aí pela oportunidade e eu conto com vocês aí. Deus abençoe. Daniel, está com você de novo. Obrigado, Sérgio. É um dia de celebração, irmãos. Assim, a gente pediu, o Sérgio, né, reforçou a questão da escola, explicar um pouco da escola, porque a gente sabe que tem gente aqui que não cursou, não participou do curso, né, que tem o desejo de participar para o ano que vem, e tem gente também, esses vídeos aqui, né, esse vídeo, embora seja um grupo fechado, né, a gente vai jogar ele no YouTube. Então é a semente que a gente quer plantar na sua vida.
É o Senhor te falando, olha, a porta está se abrindo, abrindo para um novo tempo de experiências, um novo tempo de revelações, um novo tempo de viver Romanos 12:2 na tua vida. E quem viveu isso nesse ano, quem já teve a primeira oportunidade, né? Enfim, quando nós aceitamos a Cristo, já começa a nossa jornada, né, de transformação, mas quem fez o curso, quem participou do curso sabe que a gente aqui aprofundou e a gente entrou em temas que não são tratados no dia a dia da igreja e que são fundamentais para a nossa cosmovisão. E eu gostaria aqui, né, nesse curto tempo, né, em pouco tempo, eu gostaria que alguém, né, se alguém sentir no coração, de compartilhar aqui, né, de uma forma rápida, ah, se algo te chamou a atenção, o quanto que a escola de negócios, né, transformou, né, a sua vida, o seu negócio, a sua família, nesse ano de 2024 para os alunos do primeiro ano. Então, eu gostaria de ouvir algum aluno do primeiro ano que foi abençoado e que teve um testemunho muito prático com a escola de negócios. É, quem Eu poderia abrir quero, o eu quero microfone e abençoar falar. aqui a vida das Eu, pessoas? Gisele. Pode falar, Gisele, seja Deixa bem-vinda. eu só te falar uma coisa. Tem duas pessoas que estão com o microfone aberto, tá vazando o som aí, tá? O que eu queria falar, assim, principalmente sobre o livro, né, que a gente estuda, né? Liga o seu microfone aí, ô Gisele. Ah, fui eu que desativei? Achei que tinha sido você. Então, eu estava falando sobre o que a gente aprende no livro e, assim, o que foi mais impactante nesse curso foi logo na primeira lição, logo na primeira semana, quando ele fala que muitos cristãos, eles estão querendo deixar o seu trabalho e ficar esperando Jesus voltar, né? Ou querem ficar restritos a funções na igreja, querem ser pastores e tal. E o que eu percebi ao longo desse tempo foi que o trabalho é uma ferramenta para que Deus utilize, para que Deus use as vidas dos seus filhos para abençoar e para trazer o reino para outras pessoas. Então, essa confirmação, assim, dessa não necessidade de você estar preso na igreja com um cargo, ou querendo um cargo na igreja e ser, aonde você estiver, essa pessoa que vai levar o reino, eu acho que para mim isso foi a coisa mais incrível de toda a escola, né? E entender qual é realmente o nosso papel, onde a gente está. E nesse caso, como a gente está falando da escola de negócios, no trabalho, né? Então, para mim foi incrível, porque acho que foi um paradigma que foi quebrado, com todo o conteúdo que a gente teve, com tudo que a gente aprendeu, mudou completamente, assim, a minha visão do espaço que a gente tem que ocupar aonde a gente estiver, né? Aonde a gente estiver exercendo uma função. Levar o reino onde nós estivermos. É isso. Glória a Deus, que bênção, que bênção. Tem mais alguém que gostaria de falar aí do primeiro ano? Gostaria de compartilhar algo que o Senhor te abençoou? Daniel, você é bastante sucinto, né? Até pelo tempo aí, mas eu vou colocar em relação aos meus negócios, né? Porque a gente faz a escola de negócio e a gente acha que sabe muito, né? Na verdade, e a gente não sabe, na verdade, nada, né? A gente tem que fazer exatamente o que Deus deseja que a gente faça, né? Então, eu acredito que reforçou mais ainda essa dependência, essa obediência, né, ao Senhor, saber que tudo vem dele realmente, né? E muitas vezes a gente fica no lado humano. Isso aí enfatizou o meu negócio. Porque a gente tem de experiência, né? A gente tem que entender que nada sabe, né? A gente está o tempo todo nessa dependência do Senhor, tem que ter essa retidão e essa obediência.
Glória a Deus. Quanto mais a gente sabe, mais a gente aprende a ter temor, né? Glória a Deus. Tá? E mais a gente se joga nessa posição de dependência. É isso, é isso. Nossos negócios são parte do propósito do Senhor para a nossa vida, né? Somos um todo em Cristo. E o Senhor nos deu esse chamado para que vamos e façamos, não por desejos egoístas do nosso coração, para que prosperemos, mas para que o reino dele seja estabelecido é, nesse lugar. O Senhor, ele quer ver esse trabalho coletivo, nunca individual, né? E a escola de negócios, ela tem esse objetivo, né? Porque a gente é pautado na palavra de Deus. Eu gostaria de passar a palavra agora para ele que está com uma barba de pelo menos, estou olhando aqui o vídeo, pelo menos uns 15 centímetros, rapaz. A barba dele já está chegando nos 15 centímetros de diâmetro, E mas é um grande gosta, homem de Deus, e gosta muito de pitanga. um grande homem de Deus. Eu gostaria de passar a palavra aqui, o Steve, que vai estar também compartilhando uma palavra aqui conosco, irmãos. Amém. Obrigado, Daniel. Bom dia, todo mundo. É, então, antes de qualquer coisa mais, eu quero dar meus parabéns, particularmente para todos que estão se formando. Realmente é uma grande ah, ah, realização para quem concluiu tanto o primeiro ano ou o segundo ano também desta escola de negócios. Não é fácil, é um grande desafio chegar ao fim. Então, meus parabéns mesmo para vocês, tanto todos que estão aqui presentes agora e naqueles outros que não, mas vai assistir a gravação deste vídeo. Então, gente, nós aprendemos nessa escola muitas coisas, e o segundo módulo do primeiro ano é dado ênfase cada semana estudar, treinar e obedecer. Então, não é necessariamente a costume da cultura que a gente vive uma vida inteira com compromisso de estudar e treinar para a vida inteira. Então, nós realmente, nessa escola, nós estamos desafiados a realmente desenvolver este hábito, a melhorar esta prática de realmente estudar e treinar. E, ao final das contas, todo o conhecimento que nós recebemos nesta escola, todas as novas revelações, todas as correções de nossa perspectiva da realidade e os princípios que devemos usar na nossa vida, no final das contas, se nós não nos tornarmos mais obedientes a Deus, nada vale nada. Tudo isso vale nada. Okay? Então, o objetivo de Deus em todo o nosso treinamento, em todo o nosso investimento de estudar e aprender e desenvolver coisas da nossa vida, tudo é sobre se tornar mais obediente a Deus. E nós precisamos entender que obedecer a Deus pode se tornar também para nós a ser uma coisa fácil. Não tem que ser uma coisa difícil, porque os mandamentos de Deus não são pesados. E quem ama a Deus, obedece. Então, interessante que nós aprendemos nesta escola que fé é um esporte de equipe. Isso que eu quero usar para falar com vocês. Então, nós começamos a escola e nós concluímos fases da escola, como concluindo o currículo do primeiro ano, do segundo ano, mas, na verdade, a escola nunca termina para nós. Essa escola é algo, eu estou envolvido com essa escola, com o Sérgio, Daniel, de alguma forma, para mais ou menos 12, 13 anos. E mesmo assim, quando eu comecei a ser envolvido com esse material, eu já tinha estudado, já estava envolvido nas coisas que a escola ensina de uma certa forma.
E eu estou ainda aprendendo, eu estou ainda trabalhando em treinando nas coisas que nós recebemos nesta escola. Mas é importantíssimo para nós, enquanto nós saímos desta escola, que nós buscamos a realmente aplicar as coisas que nós aprendemos, colocar em prática as revelações e continue a estudar e a conhecer e entender melhor as coisas e mais coisas. Nós temos que entender que nossa fé é um esporte de equipe. Isso é em contraste com esporte individual. Então, infelizmente, nossa cultura, em geral, e nossa cultura cristã, na maior forma, pela minha experiência e minha perspectiva, não tem passado desta visão que nossa fé é de equipe, nossa fé é um esporte de equipe. Nós temos recebido e temos sido direcionados em muitas maneiras para aplicar nossa fé como uma coisa focado em nós mesmos, focado em nossa própria sede, focado em nosso próprio benefício. E muitas vezes nós temos usado nossa fé da forma errada em nossos negócios, só buscando o que pode ser um benefício próprio para nós. Nós sempre queremos um maior salário, nós queremos maiores benefícios e aumenta de coisas em nossa vida para nosso próprio consumo, a nossa própria preferência, a nossa própria querer. Mas nós precisamos adaptar e ser transformado neste algo de exercer nossa fé e entender nossa fé é de equipe. É para o propósito de estar participando num time em que juntos nós avançamos e juntos nós alcançamos os objetivos e juntos nós temos vitória e sucesso. Então, não é que nós devemos buscar o que vai me dar o melhor benefício, mas nós temos que colocar prioridade para alinhar com a vontade de Deus e entender que a vontade de Deus é que Ele me inseriu no contexto de grupo, de família, de uma organização, em que eu faço parte de um time, em que eu tenho que focar em servir os outros membros do time para que eles possam ser bem-sucedidos. Okay? Em João é falado que a vontade de Deus é que nós damos frutos. E não somente damos frutos, mas que nós damos muitos frutos. E morando aqui no Brasil tem sido maravilhoso com todos os frutos que tem aqui. Meu Deus, que maravilha! Aqui em nosso sítio, esta semana, chegou a pitanga. E muitas pitangas, e que pitangas, as melhores pitangas que eu já comi na minha vida. Maravilhosos. Nós temos caju, nós temos banana, nós temos acerola, nós temos limão, e temos, que mais? Temos outras coisas, coco, temos mangas aqui. E veja a realidade da mangueira, quando dá fruto. Quando a mangueira dá mangas, veja bem, as mangas da mangueira não são para benefício da própria mangueira. As mangas geradas pela mangueira serve para nós, serve para outros, serve para alguma coisa que não foi aquele mangueira que gerou aqueles mangas. Isso que nós precisamos entender, sendo fé é um esporte de equipe. Fé é algo em que nós devemos usar nossa fé, devemos ter visão, devemos buscar a palavra de Deus e entender que Deus quer nos direcionar e como melhor servir e agregar o valor dos outros e ajudar outros a ser atendidos por nossa produção, okay? Nosso serviço, nossa energia. Então, Deus dá para todos nós dons, talentos, habilidades. Nesta escola, Ele nos deu
revelação, Ele nos deu conhecimento, Ele nos deu muitas ferramentas. Mas, gente, Deus nos deu estas coisas para não buscar coisas de nossa melhoria para nosso próprio benefício. Ele nos deu estas coisas. Vocês receberam uma grande responsabilidade com o conhecimento que adquiriram nesta escola, com as novas revelações, com os novos entendimentos, as novas ferramentas. Deus te deu estas coisas para usar, para servir e fazer outras pessoas bem-sucedidas em seus objetivos e a vontade de Deus na vida deles. Isso é que nós temos que saber. Isso é onde Deus quer liberar uma grande unção especial sobre cada um de nós, cada um de vocês, para os próximos dias e próximos anos e próximas décadas, para que vocês geram uma transformação aqui, nós geramos uma transformação aqui de mudança de mentalidade e atitude no Brasil. Se nós podemos conseguir, eu tenho pensado por muito tempo, isso é onde eu quero finalizar com vocês. Eu tenho pensado, se nós podemos conseguir até 10%, apenas 10%, na minha opinião, dos evangélicos do Brasil, trabalhando com uma motivação correta, trabalhando na maneira de Deus, trabalhando realmente para atender a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus e colocando como prioridade agregar o valor dos outros, servir os outros. Se nós podemos, ao invés de buscar onde eu posso ganhar maior salário, e pensar ao contrário disso, onde eu posso contribuir da forma maior e mais ungida de Deus para abençoar as vidas dos outros. Se nós conseguimos 10% dos evangélicos do Brasil com esta mentalidade, com esta prática, com este realmente foco, eu acredito que daqui 3 ou 4 gerações, Brasil se tornará o país mais próspero de toda a história do mundo. Eu tenho convicção total disso, e por isso eu me dedico de trabalhar nesta escola, eu me dedico a trabalhar aqui no Brasil. Veja bem, gente, eu estava morando com minha família, com 4 filhos nos Estados Unidos. Eu estava inserido no contexto onde Deus nos direcionou a morar e fazendo as coisas e trabalhando onde Deus nos direcionou. E eu consegui um salário bem elevado. Eu consegui uma condição de vida bem seguro, bem confortável. Mas meu objetivo naquele momento não era em buscando, priorizando a lucro, buscando a ter essas coisas. Meu foco naquela época foi obedecer a Deus, seguir a Deus na minha vida, liberar o ministério que Ele tinha dado para mim. E quando Ele pediu para nós mudar para o Brasil, não foi um momento, uma decisão difícil para a gente tomar. Agora, a maneira que nós fomos ensinados errado, fomos informados errados, que nós podemos fazer qualquer coisa que nós queremos, e nós devemos buscar o que vai dar o melhor benefício próprio para nós. Se eu tinha vivido desta forma naquela época, eu nunca teria mudado para o Brasil com minha família. Não teria. Isso não faria sentido nenhuma. Mas eu entendi, graças a Deus, Ele me deu esse entendimento antes, que nossa fé é um esporte de equipe. E nós devemos buscar, exercer, usar o que Deus tem nos dado para servir os outros e melhorar a vida dos outros, e não buscar em prol de nosso próprio benefício, melhorar só o que vai nos servir para dar maior conforto e maior benefício próprio, maior segurança. Nós devemos usar as coisas para gerar frutos que vai alimentar a vida dos outros. Então, eu não me arrependo, eu não lamento de jeito nenhum que eu tomei essa decisão e eu trouxe a minha família a morar aqui no Brasil. Estamos aqui 21 anos e nós temos recebido coisas maravilhosas. Mas nossa maior satisfação e realização é quando nós podemos impactar e ajudar outros a conhecer a vontade de Deus e experimentar o que é boa,
perfeito e agradável. Então, que Deus abençoe vocês, que vocês saiam com esta unção, que vocês guardem os corações de vocês, em que seu foco, sua prioridade é buscar de usar tudo que Deus tem te dado para abençoar as vidas dos outros e fazer eles bem-sucedidos. E jogue nesse time como membro de uma fé que é esporte de equipe e não esporte individual. Deus abençoe vocês. Glória a Deus, hein? Quem foi abençoado aí com essa palavra? Levanta sua Amém. mão aí. Glória. Eu gostaria, depois dessa palavra aí abençoada do Steve, uma palavra de envio, uma palavra, né, de chacoalhar. Quanta gente veio para a escola de negócios, é o que a gente mais vê. Né? Muita gente vem para a escola de negócios porque quer prosperar no seu negócio, quer evoluir, quer pegar novas ferramentas, novas técnicas, né, empresariais, fazer um networking. Para quê? Para poder impulsionar o seu negócio. E é engraçado porque o propósito, né, ao final da nossa escola de negócios é que você saia com o coração um pouco diferente, né? Claro que não tem problema de nós crescermos, muito pelo contrário, né? Na nossa vida cristã, se a gente não está progredindo, se a gente não está crescendo, é porque tem alguma coisa errada, né? O Senhor, ele foi enviado aqui para a Terra para, de fato, termos uma vida extraordinária, né? Uma vida dentro do seu shalom, mesmo em meio a guerras, em meio a problemas que ele nos chamou para resolver, porque, assim como o Sérgio disse, somos solucionadores de problemas, mas nós precisamos entender que o nosso chamado aqui ele vai muito além de simplesmente crescer os nossos negócios, como o Steve falou, para o nosso bem específico, para o bem da nossa família. Né? Nós somos inseridos dentro de uma sociedade, dentro de um ministério, nós somos inseridos dentro de uma família, e o nosso objetivo tem que ser de servir. E por isso, né, antes de chamar o palestrante dessa manhã, eu gostaria de ouvir quem gostaria aqui de servir às pessoas que estão aqui presentes, aos formandos, a pessoas que não fazem parte da escola, que vão ver esse vídeo posteriormente. Quem gostaria de servir com testemunho, com uma palavra, né, encorajadora, uma palavra rápida, né, mas com algum testemunho sobre o que o Senhor fez através da sua vida, você que fez o 2º ano da Escola de Negócios, eu gostaria de ouvir você aqui, o quanto que essa escola te abençoou, o quanto que você começou a entender de uma forma diferente o Evangelho e passou a viver, né? Não só foi chamado para ouvir, mas para viver essa diferença, essa transformação. Quem poderia estar falando aqui? Compartilhando conosco, servindo a todos nós. Bom dia a todos. Então, Bom dia, eu comecei essa escola com um único objetivo, né? Ajudar os membros, os profissionais da igreja onde eu estou, nos seus negócios. Era esse o único objetivo, nada mais. Porém, acabei o ano investindo um recurso que eu tinha guardado como minha segurança em um negócio. E eu só fiz isso por conta do curso. E usei o que eu aprendi no curso aqui para as tratativas. Então, eu vim no curso para ajudar outros e quem saiu ajudado fui eu. Então, muito obrigado pela experiência maravilhosa e vamos para o 2º ano, né? Deus abençoe a todos. Amém, glória a Deus. Muito bom. Que o Senhor possa prosperar teus caminhos, irmão. Quem mais? Quem mais gostaria de falar aí, compartilhar alguma história, algum milagre, alguma bênção que Eu o Senhor te eu proporcionou? gostaria de compartilhar, Daniel. Então, Pode meus falar, Alex. irmãos, é sobre planos e direção, né?
que os homens podem fazer os planos, né? E eu, como gestor, eu gosto muito de fazer os planejamentos, né? Mas a direção que ele dá ao Senhor. E de forma audível, porque eu tive algumas vezes em Buenos Aires e fiquei encantado. E aquilo soou muito bonito aos meus ouvidos, porque como a Times Square tem aqueles painéis lindos e maravilhosos ali na 9 de julho, na 9 de julho, né? E aquilo me encantou muito, mas encantou o meu coração. Eu fiz planos, eu analisei tudo, eu fui em cima de alguns prédios, coisas lindas, maravilhosas, mas isso era o plano do homem. Minha filha, através de uma revelação, teve um sonho, comentou comigo, eu dividi com os irmãos e em oração eu entendi que não era o tempo nem o momento, através de Deus tendo falado que não era para ter ido para lá. E o que eu quero revelar hoje é o seguinte: com todas as reservas que eu fiz, com todo o planejamento, eu entendi que a minha missão é aqui, meu propósito está aqui, e se realmente eu tivesse ido para lá hoje, eu estaria muito, mas muito envergado. Então, eu fiz os planos, mas a direção veio do Senhor. Glória, glória a Deus. Isso é forte, hein, irmão? É como ouvir de Deus para o seu negócio. É formidável. Isso é prosperidade. Prosperidade é obedecer a Deus do jeito dele, né? E entender o propósito dele para os nossos negócios, né? Grandes são os pensamentos do homem, os sonhos do homem, mas o Steve falou, tocou no ponto que tem que ser chave para a nossa vida: obedecer, obediência, Obediência. obediência, obediência, porque não somos nós. O teu negócio não é teu negócio. Não é meu. Então, Verdadeiramente não é. é importante ter esse propósito, esse entendimento de propósito, essa visão, porque a visão ela vai ser sempre o trilho da provisão, né, Alex? É. E se a gente não tiver essa visão, a gente não vai ter provisão. Você está tendo provisão porque você está tendo visão e o Senhor te parou em alguma situação e vai te abençoar em outras. Glória a Deus, que incrível. Me fez refletir aqui. Queridos, muito bom. Depois a gente vai abrir para mais testemunhos. Se alguém mais quiser, por favor, falar alguma coisa, compartilhar. Entenda que quando abrimos a nossa boca, lançamos testemunhos, é algo que se expande profeticamente para as casas das pessoas que estão ouvindo. Se você ainda tiver vontade, né, sentir de Deus em compartilhar alguma coisa, manda uma mensagem aqui para mim no privado. A gente não vai ter mais um momento específico para isso, mas se alguém especificamente estiver sentindo de Deus, né, em compartilhar algo, manda aqui para mim no privado, seja lá no meu celular ou através do privado aqui do chat da Escola de Negócios aqui, que a gente vai te dar também essa oportunidade para você abençoar, né, para você servir a todos nós que estamos aqui nesse tempo de celebração, né, junto com os formandos. Mas hoje o nosso tempo não é muito grande, o nosso tempo é curto, e eu gostaria aqui de compartilhar a palavra com o palestrante dessa manhã, Lourenço Stélio Rega. Ele é teólogo, eticista, escritor, especialista em bioética e é um homem que tem atuado e que tem vivido princípios do reino e tem aplicado tudo dentro da sua seara, dentro do seu ambiente. E que estejamos atentos ao que o Senhor vai falar hoje aqui. Deus abençoe. Irmão Lourenço, a palavra está contigo, querido. Daniel, é uma alegria muito grande. Sérgio, também é um privilégio poder estar com vocês. É um grande desafio hoje você formar homens e mulheres cristãos profissionais, né? E tudo o que já foi dito até agora, tanto o Sérgio quanto o Steve, sobre a integralidade da vida, é praticamente o que nós vamos falar. Então, um grande desafio, né? Eu venho da minha juventude da área contábil, então a minha vida acadêmica não é confortável porque eu venho de uma área bem sensível,
e hoje mais ainda, né? Deixei na juventude essa atividade. Venho da área de tecnologia também, todos os meus filhos são da área de tecnologia, uma área bem crescente, mas também profissional, necessária de termos a vivência cristã. E então é uma alegria muito grande poder ver esse grande desempenho e esses grandes objetivos da escola de negócios. A minha área de especialização é no campo da ética e também no campo da bioética. Em bioética eu tenho trabalhado desde 1980, quando no Brasil ainda não se falava nesse tema. E quando eu fui fazer um mestrado em ética, eu olhei para trás e vi os colegas que eu deixei no campo de atuação tão difícil, naquela época mais ainda, mais no campo contábil. Então, a minha dissertação de mestrado, isso foi em 1992, lá no século passado, né? Ela foi depois publicada num livro, só tenho aí 2 exemplares, está esgotado, e é esse livro aqui, Dando um Jeito no Jeitinho, Como Ser Ético Sem Deixar de Ser Brasileiro, né? A segunda edição sairia no ano passado, mas tendo em vista a situação que nós estamos vivendo de exceção no Brasil em relação à censura, a orientação que eu recebi foi segurar um pouquinho mais, porque é um livro que desnuda a situação de corrupção do país e seria interessante esperar um pouquinho mais para poder publicar a segunda edição. E o transfundo do livro é um livro cristão. Então, eu espero que assim que consiga publicar a segunda edição, eu avise aí, especialmente Sérgio, com quem tem mais contato, para que nós tenhamos esse desafio. O desafio é ser cristão neste livro, diante da corrupção, e como eu lido com isso entre tanto a sobrevivência e a manutenção do negócio, e também a manutenção da missão empresarial. Então, esse é o grande desafio diante de um cenário tão difícil que vivemos no país, né? Bom, mas como dizia o poeta, chega de prosa, e o texto que nós vamos trabalhar é exatamente o texto que o Sérgio falou de Romanos, só que de versículo 1 a 10, tá? E o desafio que temos a conversar com vocês hoje é termos na mente, e o texto até Sérgio citou, Romanos 12, 2, um mindset que nos leva a compreender em si o nosso papel como cristãos. Esse é o grande desafio que temos hoje, né? Então, eu diria para vocês que o grande desafio que temos num país que está vivendo, eu não sei se é exceção, viu, Daniel, ou se é o normal do país que nós estamos vivendo, e hoje muito mais desnudado, uma imprensa que deveria ser informativa e ela é opinativa e às vezes esconde tudo, né? Então, o grande desafio nosso é esse, de sermos cristãos em tempo integral. O meu filho mais velho, ele mora em Carolina do Norte, ele, numa parte da juventude, ele queria ser piloto, pouco antes da queda das 2 torres. Depois ele desistiu da área e foi para a área de tecnologia. E então ele aprendeu todas as manobras básicas de fazer o avião estar voando, inclusive de stall, quer dizer, o avião perde a sustentação, né? Então eu dizia para ele, como é que você faz? Ele falou, eu tenho que memorizar tudo isso, treinar, 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 de maneira que fique automático para mim. Nós fomos visitar a torre de controle de Congonhas no dia seguinte em que houve um acidente do avião da TAM, em que houve uma explosão dentro do avião e arrebentou a carenagem do avião e uma pessoa foi expulsa e morreu. E naquele dia estava de plantão exatamente o oficial que atendeu aquela demanda. Então ele explicou todo o movimento que fizeram para que pudessem trazer o avião de volta. Aquilo me despertou uma pergunta séria. O piloto, quando viu a perda de sustentação do avião com aquela ruptura na carenagem do avião, ele não podia consultar manual. Vou consultar o manual. Perdia a estabilidade por um rompimento na carenagem. Página tal. Ih, eu esqueci esse manual lá em casa ou lá no aeroporto. Não tinha. Ele tem que ter tudo preparado na mente dele para que as reações possam ser compatíveis com a finalidade dele, que é pilotar com segurança.
E eu então apliquei aquilo para compreender o que na Bíblia seria essencial. Suponhamos que nós não tivesse havido um problema solar, e tivesse causado uma radiação eletromagnética e apagado todos os computadores, as memórias de massa, tudo que está no celular, inclusive a minha Bíblia. E todas as Bíblias tinham sido queimadas por algum governo totalitário. Não sobrou nada, nada. A grande pergunta seria o que eu poderia ter das Escrituras de essência em que eu usaria para a minha vida em todos os seus aspectos. Em geral, nós aprendemos que o texto fundamental da Bíblia, no passado chamava texto áureo, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira e etc. Esse texto é importantíssimo, mas é para alcançar o não cristão. E para nós que temos de viver a nossa vida, desenvolver nossa atividade, nossa profissão, como nós poderíamos ter a essência da palavra de Deus para que pudéssemos utilizar ali automaticamente, como aquele piloto ou outros pilotos. Infelizmente, o recente acidente não teve como o piloto reagir, porque fugiu do controle, mas como poderíamos utilizar? Esse é o ponto. Então, o texto que eu tenho aprendido isso ao longo dos anos é Romanos 12, de 1 a 10, que é fundamental para a minha própria vida em si. Eu preparei uma apresentação para vocês, breve, e ao final tem um código QR em que você poderá ter esse material completo e aí então você terá condições de acompanhar com mais calma em casa, né, esse grande desafio. Eu gostaria então agora de fazer para vocês aí a apresentação da tela e o grande ponto, espero que esteja aparecendo aí, eu creio que está, pelo menos aqui, a minha colocação, o título em si da minha reflexão é profissionais, vírgula, cristãos em tempo integral. A minha pergunta é, e os outros 6 dias? Eu vivo domingo na minha vida eclesiástica, canto, estou com a minha família da igreja, tenho festa lá, muito bom isso, excelente, excelente. E os outros 6 dias? Eu escrevi um artigo, eu tenho algumas colunas em que eu escrevo, principalmente artigos desse tipo de provocação, né? E eu escrevi um artigo com o título Teologia da Segunda-feira. Por que esse título? O objetivo era exatamente mostrar aquilo que ouvimos no domingo, um sermão, uma palestra, uma aula na escola bíblica, etc., ou num pequeno grupo no domingo. O que vai servir para mim quando acordar às 5, 6, 7 horas, 8 horas da manhã na segunda-feira? Lamentavelmente, o tempo não permite, com o correr do tempo, especialmente com a modernidade, que tem muitas coisas positivas, e com o iluminismo, separou-se a vida privada da vida pública. A vida privada é a vida religiosa, que eu vivo conectado com os meus rituais religiosos, num dia das semanas e assim por diante. A minha vida pública é a vida em que eu vou estar diante da minha atuação profissional, da minha atuação na sociedade, numa faculdade, etc, etc. Então, aí é que nós temos que recuperar esse ensino bíblico dos 7 dias da semana. Então, um dia eu estou em festa, mas tá bom, e os outros 6 dias? Como é que eu vou fazer? Deixo de ser cristão, desligo a chave de cristãos e vou cuidar do negócio, vou cuidar de resultados. E aqui eu não estou falando de resultados apenas do ponto de vista econômico, financeiro, estou falando também de resultados relacionais. Hoje, já há algum tempo, né, temos a valorização especialmente despertada pelo pessoal de RH, aliás, RH, recursos humanos, nós temos que trabalhar com humanos com recursos. Esse é o outro ponto que precisamos recuperar. As pessoas, elas não têm apenas um cargo, elas são gente e que precisam, enfim, também serem cuidadas. Então, eu tenho que trabalhar com resultados integrais, não só resultados de produção, resultados que me levem à ampliação da qualidade sem retrabalho, mas ao mesmo tempo que eu tenho uma equipe motivada, mobilizada, encantada
Na área de liderança e capacitação de liderança, nós até falamos de despertar na equipe o senso de dono, né? Isso tudo eu creio que vocês já sabem, não preciso repetir. Então, os outros 6 dias, como é que eu cuido do meu trabalho, da minha família e da minha vida? E aqui entra também, então, a necessidade de eu ter uma visão mais ampla. O meu trabalho é resultado de minha missão pessoal, de meus objetivos de vida, de minha autorrealização, excelente, mas eu também tenho a família. A Bíblia tem todos esses detalhes. Eu estou lembrando aqui de Efésios, capítulo 5 em diante, em que mostra a escala de prioridades de Deus. Eu e Deus, eu e meu matrimônio, eu e minha família, aí eu e a minha atividade profissional. Nós muitas vezes falamos até a pastores que colocam o trabalho em primeiro lugar e perdem a família. E as prioridades de Deus, elas são colocadas nessa sequência. Eu e Deus, repito, eu e meu matrimônio, eu e minha família, depois eu e meu trabalho, e estou lendo agora aí Efésios 6, a partir do versículo 10, aí estou pronto para a grande batalha no mundo com a armadura de Deus, percebe? Então a Bíblia é muito sensacional quando tem princípios que venham nos ajudar a gerenciar a vida. Então eu que farei na minha vida pública nos outros 6 dias? Então eu citei o texto, Romanos 12, 1 a 10, e uma parte desse texto eu fiz a tradução direta do texto original, porque as traduções nossas nem sempre conseguem traduzir o texto de maneira, digamos, exata, porque há uma distância entre o idioma original bíblico e o nosso idioma, que é pobre, o nosso idioma é muito pobre. Então, eu imploro a vocês, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, não baseado nos meus méritos, mas baseados nas misericórdias de Deus, que se renovam a cada manhã. Lamentações, Jeremias diz isso. Que apresentem o seu corpo por sacrifício vivo. Isso vai ser considerado, portanto, por Deus como santo agradável, que é o nosso culto escolhido, culto racional. E não sejam modelados. Essa tradução é exatamente o que temos no texto original, pelos ideais desta época, mas sejam transformados pela renovação de sua mente, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vocês, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se for profecia, no caso aqui é de admoestação, seja segundo a proporção de fé. Se é ministério ou serviço, no original diaconia, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se ao fazê-lo, o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside, o que lidera, caso nosso na área de gestão, faça isso com diligência, com cuidado, e quem exerce misericórdia, na área especialmente de atendimento às carências humanas, faça com alegria. E termina o texto: o amor seja sem hipocrisia, não aprovem aquilo que não é bom, apeguem-se ao que é bom. Amem com ternura uns aos outros, como companheiros, preferindo-vos em honra uns aos outros. Esse conjunto de texto me traz, em primeiro lugar, a ideia de que a vida integral é uma vida total. Paulo diz: eu imploro a vocês, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse texto mostra a importância de a nossa vida ser depositada no altar de Deus. E isso é importante eu conectar com outros textos bíblicos para que eu possa compreender. A Bíblia é um livro uno e ela mostra exatamente isso. Quando você consulta a conversa de Jesus com seus seguidores, Lucas 9, 23, ele diz: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Isto é, negue, não é uma despersonalização, mas negar o seu direito de decidir por conta própria. O que eu quero vai ser assim, ponto final. Não, é diferente. Quais são os ideais, os valores do reino de Deus para a minha vida total, vida integral. E o texto diz: dia a dia, a cada dia, tome a sua cruz e siga.
Vejam que aqui nós temos 7 dias. Somos cristãos antes de tudo, sendo empresários, sendo acadêmicos, sendo pastores, sendo estudantes, homens, mulheres, seja qual for, dia a dia. O texto também em Gálatas 2:20, que é um texto paralelo a esse, eu estou tentando mostrar para vocês que o estudo bíblico de referências cruzadas é fantástico, nos traz uma riqueza muito grande. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou a si mesmo, se entregou a mim. Então, é necessário que eu compreenda esse processo de vida. E é interessante, quando você começa a estudar um pouquinho mais de, por exemplo, neurociência, e você então vai ver por que Paulo fala seu corpo. É interessante porque o nosso corpo é onde reside a minha sensibilidade, os meus sensores que percebem a historicidade da minha vida. Eu construo a minha história por intermédio daquilo que eu falo, daquilo que eu ouço, daquilo que eu vivo. Enfim, a minha vida passa a ser construída por intermédio de tudo aquilo que eu sou, que é representado pelo meu corpo. Minhas reações emocionais em relação ao ambiente, em relação a, digamos, as pessoas com quem vivo e lidero. Hoje, a neurologia, a neurociência já mostram reações que temos hormonais no corpo e neurotransmissores e assim por diante. Se alguém fala alguma coisa para mim que me deixa aborrecido, de imediato o meu cérebro manda meu corpo reagir a isso. Então, adrenalina vai para o sangue, cortisol, a suprarrenal produz, eu tenho mal-estar, eu começo a me agitar, a gente até brinca, né? Poxa, a adrenalina subiu. Entregar o corpo em sacrifício vivo significa entregar as reações que eu posso ter ao meu ambiente também para Deus. Isso significa uma necessidade de um autoconhecimento, de uma autoavaliação de quem eu sou. É interessante que eu compreenda isso. O versículo 3 vai trabalhar um pouquinho mais essa parte. Mas essa palavra corpo é bem interessante, porque é tudo aquilo que eu sou, a minha historicidade, a minha maneira de ver o mundo, a minha maneira de perceber, tudo entregue a Deus. Quando alguém está me dando um prejuízo no meu negócio, naturalmente eu não me sinto bem. Isso é natural. A questão é o que eu vou fazer com aquele sentimento. Não é o sentimento em si, percebem? Quando um colega de trabalho, quando um funcionário que eu invisto na vida dele, eu me lembro de um funcionário meu, dirigi uma faculdade por 24 anos, investi na vida dele, dando um curso de direito, dando um curso de administração, pós-graduação na área de gestão educacional. Ele simplesmente se demitiu pedindo por telefone para mim, depois de 20 anos de trabalhar comigo. Como é que eu me sinto naquele momento? Agora, como que eu me sinto, eu vou entregar no altar de Deus. Deus, isso é teu. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. A mim compete a vingança. Isso é na prática esse texto. Então, a partir de segunda-feira, queridos colegas, empresários, líderes, executivos, parem para pensar nesse processo. Entregar o corpo em sacrifício vivo significa Deus, essas situações que estão sendo incorretas, injustas com os meus auxiliares, meus liderados, eu entrego nas tuas mãos esse sentimento. Trabalhe em mim para que eu encontre o caminho correto, produtivo. Então, isso é vida integral, é vida total, percebem? O texto continua avançando ainda e ele vai, na realidade, mostrar para nós que a vida integral é uma vida de mente restaurada. O versículo 2 diz: não sejam modelados. As traduções normais trijam, não se conforme. É que a palavra conformar hoje, o campo semântico dela tem outro significado. Então, as traduções um pouco mais recentes mostram um pouquinho mais. Esse verbo, conformar-se, no texto original que Paulo escreveu, significa entalhar uma estátua de acordo com um modelo, copiar aquela estátua. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não copiem a sua vida. Então, eu preferi essa tradução. Não sejam modelados
pelos ideais dessa época. Que ideais são dessa época? A lei de Gerson, levar vantagem, ou como o meu livro trabalha, que eu citei para vocês no começo, dando um jeito no jeitinho, é bem difícil. Eu tenho um amigo médico que está assistindo aí, muito amigo nosso, e na medicina há sérios problemas. Como eu trabalho no campo da bioética, então a amizade com médicos é muito, muito longa e grande. Um médico me procura e diz assim: Olha, Lourenço, eu estava atendendo e o chefe clínico do meu hospital me liga e diz: Fulano, você não está fazendo muita cirurgia. Ele falou: Sim, é que meus pacientes não precisam. O chefe clínico responde: Pois bem, mas você tem de cumprir metas. Então, aí nós temos hoje, em muitos lugares, a mercantilização da medicina. Como é o nosso trabalho conforme a minha função? Como é que eu lido? Como é que, como cristão, eu vou ter ali um mindset ou uma mentalidade que venha a reagir a isso, não de maneira violenta. Até se fala hoje de uma comunicação não violenta. Então, é necessário que eu tenha uma remodelação na minha maneira de encarar o mundo. Profissionalmente, um médico vai fazer a sua cirurgia, a sua sutura, seus cuidados. Um engenheiro vai cuidar do trabalho, dos seus cálculos, dos seus projetos, das suas estruturas. Mas como é que ele vai lidar se ele trabalha nas obras públicas, onde há falcatrua, corrupção, etc.? É esse o ponto que Paulo está falando. Nos meus negócios, em que eu posso ter uma margem de resultado, para não usar a palavra lucro, que seja humano e correto, mas que dê sobrevivência para a minha empresa. Normalmente, quando trabalhamos com liderança, nós informamos para os líderes que você tem que dirigir o seu negócio, o seu trabalho, como um pássaro, como um avião que tem duas asas. Um ao lado da sustentabilidade, outra asa é a missão empresarial organizacional. Se você enfatiza a missão e não cuida da outra asa, da sustentabilidade, o avião cai. Se você cuida só da sustentabilidade, de querer ganhar dinheiro, mas não da missão, você está deixando de cumprir o seu papel. O avião cai também. Há muitas experiências. Hoje, no mercado editorial evangélico brasileiro, em grande parte, a valorização é para o negócio financeiro, é para a sustentabilidade. Muitas editoras têm deixado de cumprir, por exemplo, o seu tempo. Essa é uma outra área em que eu trabalho. Então, não sejam modelados pelos ideais dessa época. Um outro artigo eu escrevi, aliás, acho que foram dois, não me lembro, Cultura TikTok, em que mostra como há uma fragilidade, uma falta de profundidade hoje nas gerações diversas, e não só as novas gerações. Não sejam modelados pelos ideais dessa vida, ideais frágeis, superficiais. Paulo fala que ele usa uma conjunção adversativa, mas significa, em vez disso, sejam transformados. O verbo transformar no texto original vem para o português e dá a ideia de uma metamorfose. Metamorfosear seria uma tradução ao pé da letra. Como? Pela renovação da mente, pela maneira de pensar. A nossa estrutura mental ela é formada desde as primeiras idades com as redes neurais, e nós podemos alterar essas redes neurais, podemos alterar nossa estrutura mental, nossa estrutura não verbal e verbal, emocional, em relação à vida. Isso hoje a neurociência mostra claramente. Então, o Paulo que está dizendo aqui para nós que eu devo ter uma nova mente, levando em conta aí os valores e os ideais cristãos. Eu trouxe dois textos paralelos para ajudar você. Filipenses 4:8 diz: tudo que é verdadeiro. Então, eu estou trabalhando na minha profissão. Estou exercendo tudo que é verdadeiro, estou escondendo algo para ser ali na frente como um jogo de xadrez e eu ganhar vantagem. Tudo que é respeitável, estou respeitando a minha equipe, estou respeitando aqueles que trabalham, estou respeitando aquele que faz negócios comigo. Tudo que é justo, justiça significa equilíbrio, equidade. Tudo que é nos negócios, o que é bom para um tem que ser bom para outro. Então nós temos aí dois aspectos importantes. É o ganha-ganha, não ganha-perde. Tudo que é puro, será que há malícia naquilo que eu faço, não há? Tudo que é amável, eu expresso isso, o versículo seguinte vai mostrar isso aí. Tudo que existe boa fama, meu nome, a minha história, a história da minha empresa vai ser preservada.
se alguma virtude, isto é, eu estou seguindo os ideais éticos, bíblicos, e se algum louvor existe, posso agradecer a Deus por fechar esse negócio, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Novamente a palavra mente e pensamento. Como eu renovo a minha mente? Aí Paulo ensina em 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o quê? Ensino, ensinar a verdade. Desculpem só, irmãos, aqui tem um colega que está aqui tentando ligar para mim, um empresário do Paraná. Então, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil, primeiro, para ensinar aquilo que é verdadeiro, os ideais que eu tenho na vida, para repreender, isto é, mostrar aquilo que está errado, mostrar aquilo que eu não consigo pôr em ordem. Mostra para mim a Bíblia, não é esse espelho, mas também para me corrigir, mostrar aquilo que é correto. Para a educação na justiça, isto é, a educação prática naquilo que é reto, naquilo que caminha para o bem comum, com o objetivo, é a fim de que quem pertence a Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Perfeito no texto original é completo, portanto, integral. Então, se eu quero ser um cristão, além de ter uma vida integral, eu tenho de ter uma mente restaurada. Mas o texto continua dizendo também, agora sim, relacionamentos integrais. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vocês que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. O que o texto está dizendo é que a minha maneira de olhar para mim mesmo, ela deve ser com equilíbrio. A psicologia nos ensina que há dois tipos de sentimento a mim mesmo, pelo menos principais. Primeiro sentimento é o sentimento de superioridade, em que eu sou tudo e ninguém é nada. Eu sou melhor do que todo mundo. E todos têm que se humilhar perante mim, todas as pessoas não têm valor nenhum. O sentimento de inferioridade é onde todo mundo é maior e eu sou menor. O que a Bíblia está ensinando de eu ter uma autoimagem equilibrada. E aí eu apresento mais dois textos para vocês. O versículo 9 e 10, toda vez que Paulo fala em dons de serviços, ele fala em amor, porque há competição, eu quero mostrar que eu sou melhor, ou que eu não sou melhor. Paulo fala do amor. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente ou fraternalmente, uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Jesus fala em Marcos 12, 30, 31. Amem, pois, o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Primeiro grande mandamento, de todo o teu entendimento. Veja, é integral, de toda a tua força. O segundo é, ame o seu próximo como a si mesmo. Então, o que Jesus está procurando mostrar são são dois mandamentos, mas três níveis de relacionamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, ter um amor, um autoconhecimento, uma autoavaliação, uma autoimagem equilibrada de mim mesmo. E eu projeto exatamente isso no meu próximo. Esse é o ponto essencial que eu necessito compreender. Qual é a imagem que eu tenho de mim mesmo? Como eu encaro o próximo? O cristão é aquele que tem relacionamentos integrais, que ele olha para os outros como se fossem pessoas a quem ele vai servir. A figura cristã de liderança é muito interessante, que hoje ela aparece e figura em diversas capacitações até não cristãs. O líder servo. É bem interessante nesse sentido, porque eu não só vou querer que os meus liderados executem com perfeição, qualidade, para evitar retrabalho, para evitar prejuízo, mas também que eles sejam preparados e capacitados. É essencial que eu tenha um processo de avaliação que valorize a missão institucional, mas que valorize quem participa da missão institucional. Ao longo do tempo, eu desenvolvi 4 princípios de avaliação minha e da equipe, então eles conheciam esse processo. O primeiro é a competência. Tenho eu competência para executar aquela atividade que me foi confiada? A segunda é desempenho. Qual foi o resultado que eu tive? Terceiro é lealdade. Lealdade ao líder, lealdade à organização. E o outro, quarto, é coerência. Coerência da minha vida com aquilo que eu estou cumprindo. Esse passa a ser o ponto essencial. Os 2 primeiros envolvem pessoas, envolvem relacionamentos. Me lembro que eu tinha uma funcionária e que ela tinha dificuldade de trabalhar no front da secretaria.
e a equipe estava já irritada com isso, ela entrava em pânico. Então, conversando com a equipe, eu falei, então vamos realocar essa colaboradora para uma outra função. E aí, então, ela se desenvolveu. Percebe? Então, ela não tinha competência para aquele trabalho, o desempenho não era importante. Então, em vez de demiti-la, realocamos. Às vezes precisamos recapacitar, às vezes precisamos envolver, dar à pessoa, às vezes, condições até emocionais, porque ela está enfrentando alguma situação. Então, os dois primeiros itens falam de investimento nosso como líderes. Os dois últimos falam de caráter. Tive que demitir diversos funcionários por falta de lealdade e por falta de coerência de vida. Então, aplicando isso na prática, nós temos de ter um equilíbrio em relação às pessoas com quem nós convivemos, dentro do lar, numa escola, no trabalho e assim por diante. Bom, chegamos aí à vida integral, vida de serviço. É interessante quando nós estamos vivendo o Evangelho, Paulo fala ali dos dons de serviço, e muitas pessoas pensam nos dons apenas a serem utilizados na igreja em si. E ele então fala aqui que temos muitos membros num só corpo, compara a igreja com a metáfora do corpo, nem todos têm a mesma função, todos nós, conquanto somos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons. E aí ele vai relacionar aqui em 1 Coríntios capítulo 12, em Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, em Pedro também temos uma lista de dons. Nós pensamos que esses dons só são aplicados na vida da igreja, e não. Eles têm a ver muito com a nossa personalidade, o nosso jeito de ser em si. É interessante, há um livro de Tim LaRae, com o título Temperamentos Transformados, em que ele tem um desenho e divide em 4 quadrantes, em que ele mostra, inclusive, os temperamentos e os diversos dons que temos. Se você aceitar a ideia de temperamento, por exemplo. Quem trabalha na área de RH deve lembrar-se muito bem de inventários de avaliação, como MBTI, como DISC e tantos outros, Firebee e tantos outros. Estes inventários são interessantes quando você utiliza e você verifica as diversas possibilidades de atuação de uma pessoa a partir das características internas. Os dons também são dados para que nós vivamos no reino e não só dentro da igreja, dentro e fora. O iluminismo, né? Não há tempo para discutirmos aqui, e a modernidade, ainda que tenham aspectos positivos, nos ajudaram a separar o público do privado, o religioso da vida pública em si. E aí nós achamos, então, que muita coisa é só para dentro da igreja. Esquecemos que a vivência nossa é integral, seja onde for. Então é necessário que nós venhamos a ter esse processo. Vejam que em cada uma dessas lâminas eu coloquei os outros 6 dias e diariamente. Quais são as suas competências? Quais são as suas capacidades? É interessante o inventário diz que eu trabalho muitas vezes com ele, o meu é o original de Wiley, norte-americana, ele tem ali também as capacitações ou o perfil que a pessoa tem em diversas áreas. Você conhece a sua equipe? Você sabe quais são as capacitações de cada pessoa da sua equipe? Porque as pessoas, a partir do momento em que elas são valorizadas, elas começam a ter um sentido de dono na sua empresa e começam a se engajar ao teu lado. Quando estudamos a pirâmide de Maslow, o topo da pirâmide fala de realização pessoal. A sua equipe, ela se sente realizada, ela é valorizada a partir das capacidades que ela tem, senão ela vai, no fim do mês, só querer ganhar salário para poder pagar os boletos. E é interessante que boleto é melhor que time de futebol, não sei se você já sabe disso, né? Porque time de futebol muitas vezes perde, boleto não, sempre vence, né? Então não tem saída. Eu vou ter que ganhar o salário nesse mês. Então a pessoa que trabalha com você, ela trabalha porque é valorizada, o meu item anterior, porque ela é valorizada dentro das competências dela, percebe? Então é necessário que eu venha a compreender esse processo. E eu iria trazer para vocês, eu trago para vocês, não iria, vou trazer para vocês algo muito interessante. Eu vi na expressão de diversos aí, do Steve e também do Sérgio, uma expressão que hoje, no campo da missiologia e da teologia, no Brasil isso é muito novo mesmo, mas que já existe em discussões mundiais desde 1990. O adjetivo missional é diferente do missionário, porque o missionário a gente pensa naquela pessoa sofredora que vai lá para o campo sofrer
Então, a partir de uma discussão surgida nos Estados Unidos em 1990, e antes disso, com Leslie Newbigin, que foi um missionário na Índia, anglicano, e que desperta-se para um acesso mais profundo. Há um teólogo e missiólogo chamado Ed Stetzer, que ele disse: eu vivo uma vida missional, eu vivo uma vida moldada pela missão, mas pela missão de Deus. Missio Dei. Então é isso que eu queria levar você a compreender que você é empresário e você vai viver moldado não só pela missão organizacional, não só pela missão da sua vida, mas pela missão de Deus acima de tudo isso. E qual é a missão de Deus? A missão de Deus é resgatar, recuperar toda a criação e não só a criatura. Esse é um outro dilema que nós acabamos ganhando com o iluminismo, pensar só na salvação do indivíduo, mas é toda a criação que precisa ser modelada. A morte de Jesus na cruz do Calvário, a sua ressurreição, ela tem um efeito histórico muito mais profundo do que só salvar o indivíduo. CPF, número tal, e entregar para ele um cartão magnético para ele poder abrir a porta do céu. É mais, muito mais do que isso. Nós precisamos recuperar Deus para a nossa teologia, precisamos recuperar Deus para a nossa visão de liderança empresarial, recuperar a redenção completa, não só para me dar o futuro do céu. Então, aí tem uma frase que eu trago para você a partir da minha conversão. Normalmente, a pessoa se converte, bom, a partir de agora você vai ocupar-se no domingo, vai ter uma atividade, contribua para a igreja, tem aí um cargo, etc. Mas nessa visão missional, a partir da minha conversão, meu projeto de vida, meu projeto empresarial, meu projeto real de vida é agora o projeto da Missio Dei, que é uma expressão latina que significa missão de Deus. E eu me entrego como instrumento e ferramenta de Deus para que Ele, em sua missão de restaurar toda a criação e criatura, me tenha como seu instrumento. Então, nos meus negócios, na minha empresa, nos meus empreendimentos, na minha liderança com os meus liderados, eu estou ali como agente de Deus. A Bíblia traz isso como as figuras metafóricas. Ser sal, ser luz, ser embaixador do reino. Cada decisão, cada contato, cada contrato que eu assino, cada nota fiscal, pouco aqui emiti nota fiscal para uma organização que eu prestei serviço, eu vou emitir agora como ferramenta de Deus, para que Ele, em sua missão de restaurar toda a criação e criatura, me tenha como instrumento. Vou criar um produto novo. Esse produto novo vai ser o produto da Missio Dei, o projeto da Missio Dei que vai trazer benefícios para todas as pessoas. Vai trazer lucro, resultado? Com certeza, porque eu preciso desse resultado, desse lucro, para tocar no meu capital de giro e fazer a minha organização funcionar, ter sustentabilidade e numa emergência eu saber como suportar. Não preciso falar muito de emergência, fomos dormir em março de 2020, no dia seguinte acordamos com a pandemia, né? Então é necessário que nós venhamos agora a redescobrir o nosso papel. Aí eu trago essa expressão para você, vida missional. Que tal você ser um líder missional? Trabalharmos com a concepção de uma liderança missional. Bom, eu gostaria de fazer você agora parar um pouquinho para refletir, você que é um empresário, um executivo, uma executiva, em algumas perguntas essenciais. A primeira tem a ver com o meu papel como cristão. Paulo diz em Filipenses, para que vocês se tornem irrepreensíveis. Isso traz uma imagem de segurança para a minha organização, para a minha equipe. A minha equipe olha para mim e me vê como modelo. Sinceros, de transparência, não existe segundas intenções. E eu tenho um ID, eu tenho uma identidade, eu sou filho de Deus. Portanto, inculpáveis, aonde? No meio de uma geração insalubre, pervertida e corrompida, na qual meu papel não é andar de acordo com essa geração, como diz Romanos 12:2, mas como luzes do mundo, preservando a palavra da vida. Perguntas. Leslie Newbigin, um grande missiólogo, já falecido, ele diz: a forma como entendemos a vida humana depende de qual concepção temos da história da humanidade. Qual é a história real da qual a minha história faz parte? Você faz parte como empresário, como empresária da história de Deus, ou você quer que Deus faz parte da sua história para cuidar dos seus negócios, das dificuldades da sua empresa?
Quando você faz parte da história de Deus, isso significa que Deus estará contigo para te orientar, te encaminhar. Nós temos que fazer parte da história de Deus. Alasdair MacIntyre, ele diz no seu livro Depois da Virtude, já está publicado em português, de que história eu faço parte. Nessa sequência, eu só consigo responder à pergunta: o que é para eu fazer como ser executivo, como ser empresário, se eu conseguir responder uma pergunta antecedente: de que história faço parte? John Carroll, ele fala que o declínio do cristianismo, como praticado no Ocidente, é fácil de explicar. As igrejas cristãs têm falhado totalmente em sua tarefa principal. Qual é? Recontar a história da sua fundação de uma maneira que seja relevante a esses tempos. Queridos irmãos e irmãs, nós cristãos perdemos o direito de sermos ouvidos nesse mundo? Nós temos aí uma agenda deste mundo que é terrível, traz fragilidade para as nossas famílias, traz fragilidade para os nossos filhos, traz fragilidade para as nossas empresas. Então, nós precisamos recuperar isso. John Stott, todos conhecemos praticamente, ele disse assim: não devemos perguntar o que há de errado com o mundo. Esse diagnóstico já foi dado. Em vez disso, devemos perguntar o que aconteceu com o sal, o que aconteceu com a luz. Billy Graham, muito conhecido: nós somos as Bíblias que o mundo está lendo, nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Como empresário, como executivo, empresária, executiva, eu sou a Bíblia que a minha equipe está lendo. Eu sou a Bíblia que as pessoas com quem assino o contrato estão lendo. Nós somos os sermões que eles estão prestando atenção. Já encerrando, Atos 17:6 diz: esses que têm transtornado o mundo chegaram aqui. O verbo transtornar no texto original é virar de perna para o ar. Eu sempre pergunto isso a líderes, especialmente a pastores: se nós tivéssemos feito o dever de casa, agindo como cristãos, colocando os cristãos na rua para viver evangelho, não só presos e preparados para viver dentro da igreja, teríamos um Brasil que temos hoje? Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, vivendo a história da humanidade a partir, portanto, da história de Deus. Esse é o grande desafio que temos nós. A frase do Philip Brooks: não devemos esperar por tempos fáceis, queridos e queridas, não serão fáceis, mas por líderes, homens e mulheres fortes de caráter. Não devemos esperar por tarefas iguais ao nosso poder, mas por poder igual às nossas tarefas. Que Deus possa abençoar vocês grandemente no desafio. Tem 3 livros, 2 estão em inglês, já traduzi, mas ainda não consegui publicação. O primeiro é muito interessante para você ler, tem no Kindle, Introdução à Cosmovisão Cristã, tá? Não precisa copiar, porque tem esse material todo, está aí para você nesse código QR e nesse link, tá? Aí meus contatos, meu Instagram, meu WhatsApp, se quiserem artigos meus e serem colocados na minha lista de transmissão, sempre tem saído artigos que tratam disso, tá? O artigo que vai ser publicado na semana que vem, a Bíblia, nosso GPS sempre seguro e atualizado, tá bom? Estamos hoje atuando junto à CEPAL, e em nome da CEPAL, e nosso ministério chama Cristãos Sem Fronteiras, isto é, colocar o cristão para viver o evangelho no mundo, no dia a dia. Que Deus possa, assim, abençoar todos vocês e tê-los como instrumentos na vida de todas as pessoas com quem vocês convivem. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, pastor Lourenço. Foi uma grande bênção, né, ouvi-lo. Que conteúdo maravilhoso. Quem sabe a Escola de Negócios, CEPAL, possam pensar em alguma cooperação, alguma sinergia futura. Eu queria perguntar se temos alguém aqui que gostaria de fazer alguma pergunta ao pastor Lourenço, por favor. Nós temos um tempinho. Eu não queria fazer uma pergunta, eu só queria agradecer pelo conteúdo, dizer que é muito bom ver que existem cristãos de verdade, profundos, e que são pessoas que influenciam, e eu fiquei muito feliz de ver essa palestra. Vou segui-lo. Sou jornalista, eu quero entrar nesse meio, nesse mundo, para entender, porque às vezes eu fico me perguntando aonde o Senhor quer que eu esteja. E eu ainda não descobri.
Eu ainda estou esperando essa resposta, mas eu quero agradecer e o que me despertou a sua palestra foi muita vontade de estudar mais, muita vontade de aprender mais e para que eu esteja preparada para aquilo que o Senhor quer fazer através de mim. Então, muito, muito, muito obrigada. Amém, Jesus. Amém. Abençoe. Temos mais alguém para fazer alguma pergunta? Na realidade, eu queria agradecer ao Sérgio, porque assim, foi ele que nos permitiu essa conexão com o senhor e conhecer o seu trabalho, né? E eu estou concluindo o segundo ano, que tem sido de grande, grande valia para o meu dia a dia, no meu trabalho. As palavras do Steve hoje com relação a gente estar preocupado em dar frutos e não se preocupar com o líquido no contra-cheque, né? Faz toda a diferença no nosso dia a dia, né? Obrigado, Sérgio, obrigado à Escola de Negócios aí por tudo aí que vocês têm feito por nós. Obrigado. Alguém mais gostaria de alguma pergunta para o pastor Lourenço? Quando é que vai estar publicada a segunda edição, né? Temos que Aguardar aí. aliviar um pouquinho aí nosso estado de indireito, né? Vamos orar por isso. Ok, meus irmãos. Muito obrigado aí, pastor Lourenço. A todos. Daniel, está com você, então. Maravilha. Bênção, grande bênção. Obrigado, pastor Lourenço, pela oportunidade de desfrutarmos aí de revelações profundas. Queridos, bem rapidamente, temos mais 20 minutinhos para a gente encerrar. Então, antes da gente encerrar, né, como tem pessoas aqui que não participaram da Escola de Negócios, hoje temos 35 formandos, né? Felizmente, nem todos puderam estar aqui, a gente teve algumas dificuldades. A gente vai ter um encontro presencial agora, então muitos não puderam estar presentes, né, lá no Nordeste e também na América Latina. Mas a gente gostaria de compartilhar, irmãos, e incentivar vocês a participarem do próximo ano da escola, né? Só para compartilhar com vocês, a gente tem a Escola de Negócios, a gente manteve o mesmo preço desse último ano, porque o nosso propósito aqui é basicamente pagar nossas despesas, a nossa secretaria, o nosso trabalho de divulgação, né? Nenhum dos professores ganha absolutamente nada com a escola, simplesmente um entendimento de que o Senhor nos deu e temos que compartilhar também com os nossos irmãos, né? Para o crescimento, né? Para o impacto do reino de Deus aqui na Terra. Então, um valor basicamente irrisório, um valor simbólico, né? Só para que a gente possa viver o que a gente prega na escola, né? Então, se você tiver interesse em participar do próximo ano, o ano de 2025, a gente, seja lá no primeiro ano, seja no segundo ano, aqueles que estão se formando no primeiro ano, a gente incentiva muito a fazer o segundo ano, que é um ano de mais profundidade, mais entendimento, um ano muito mais profundo, né? E a gente encoraja vocês a participarem, né? Todo tipo de material incluso. E hoje, especificamente, se você estiver se inscrevendo hoje, entre em contato com o Cadu, entra lá no nosso site e já se inscreve, que você vai ter um bônus de 20% em cima do valor cheio, né, desse curso, tá? Tá, queridos? Então, www.escoladenegócios.com.br. Vocês vão estar entrando, participando, né, e se inscrevendo. Vai ser uma grande bênção para o próximo ano, tá bom? Eu também incentivo vocês a participarem das nossas redes sociais. Uma ex-aluna está tocando as nossas redes sociais com bastante esmero, com bastante carinho, para que a mensagem do reino possa chegar maior parte, no máximo possível de empreendedores do reino, de empresários, de pais, de mães, né, que querem prosperar e querem transformar a sua vida e a vida dos seus negócios, a vida das suas cidades, do nosso país, né? Então,
Entre lá na Escola de Negócios Brasil, @Escola de Negócios Brasil, né, no nosso Instagram, esteja junto conosco, compartilhando também as nossas revelações, né, os testemunhos, né, e seja encorajado a estar compartilhando, né, desse momento, desse movimento de transformação de vidas. Antes da gente caminhar praticamente já para o final dessa formatura, eu gostaria só de dar uma palavra para o Nivaldo. O Nivaldo está aqui hoje e ele foi o professor do primeiro ano da nossa turma da América Latina. Então, deu aula em espanhol, falou um pouquito sobre o reino de Deus. E eu gostaria de dar rapidamente a palavra para o Nivaldo. Querido, tá aí, Nivaldo? Sim, I'm here aqui. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o belo, belíssimo, profundo, desafiador ensino de hoje. Foi sensacional e nos faz pensar, né, realmente, até se somos realmente cristãos ou não. Essa que é a verdade. Em segundo, obrigado por fazer parte dessa escola, não é? Antes de começar o tempo de hoje, alguns alunos me ligaram, alguns alunos do Equador me ligaram dizendo que não iriam poder estar simplesmente porque há uma crise hídrica que já se arrasta por quase 8 meses no Equador e eles estão simplesmente sem luz, não é? Eles têm a luz cortada por quase 15 horas por dia, tá? E algumas horas só para usufruir dessa luz, enfim, o país se movimentar, não é? Então, nós tivemos bastante problemas nesse final de ciclo, né? O ciclo 2 do primeiro ano, mas temos muitas expectativas, temos muitos projetos para 2025. Está conosco aí o Carlos Ceballos, que é um maestro entre nós outros, está simplesmente planeando o 2025 para seu país e 2025 para outras nações também. Graças, Carlos, por sua labor, graças por estar tomando classes de português, meu amigo. Bem-vindo a la realidade dos cielos, onde vamos falar português simplesmente allá. Então, nós estamos completamente absorvidos com 2025 em ampliarmos os nossos horizontes e simplesmente levarmos transformação e transformadores às nações. Temos pessoal do México também que não está conosco pelo fuso horário, mas nós estamos basicamente na América Latina, Daniel, e também um pouquinho da América Central, e lá em cima, no México, temos mais em 2 cidades, Toluca e Nuevo León, uma turma que está apta para se transformar em discípulos radicais. Um abraço a todos. Maravilha, valeu, Nivaldo. Glória a Deus, que o Senhor continue prosperando a Escola de Negócios em espanhol e através da sua vida e de todos os irmãos aí. Queridos, só tem uma mensagem rapidamente da nossa Catherine, que é hoje a CEO do Go Strategic, que é, né, a instituição, né, que abençoa a gente. Nós somos quase que somos parceiros, quase que filiados, né? Somos o braço da Go Strategic aqui no Brasil e é por isso que podemos compartilhar e temos a oportunidade, né, de abençoar os alunos, né, com os ensinamentos de Dennis Peacock. Né? A Catherine é filha do Dennis Peacock e ela tem um recado para nós, se eu conseguir compartilhar.
né? Aqui, vocês estão vendo aí, né? Minha tela, né? Sim. Será que vai? Vamos ver, vamos tentar aqui. Vamos ver esse som aqui. Hello, I am Catherine Gallagher, the Executive Director of Go Strategic, and I am pleased to greet you from our international offices here in California in the United States. I wish I could be there with you in person to personally congratulate you on your completion of the School of Business Leadership. You have finished no small feat. What you have completed is an incredible course that we know requires a lot of hard work and dedication. Thank you for taking the time and investing in these materials. We are confident they're going to produce wonderful fruit, both in your personal lives, in your families, and in your businesses and surrounding communities. You are now part of a global community of alumni that stretch around the world. They have all applied themselves, as you have, to this process of ongoing transformation, of being equipped in biblical principles of business that affect not just who we are individually, but who we are corporately. So congratulations on your completion of the course. I encourage you to continue to revisit the teachings. We are never done learning or growing. As my father says, we are all interested beginners, meaning we have just really started. There is so much to learn, and there's so much depth in the content and in these principles and in the materials that you've gone through. So continue to revisit them. The Holy Spirit will highlight things to you at different seasons of your life that maybe had not stood out before. So take the time to continue to revisit them, apply them to your life, and know that you are truly going to make an impact anywhere that you apply these principles. We thank you again for your investment of being a part of the schools, and we are grateful for you and know that you are going to make an impact in your community and in your country. So thank you. Lord bless you. And again, congratulations. Amém, meus irmãos. Agora chegou o momento, né? Chegou o momento. Eu gostaria de pedir para todos os alunos estarem com os seus vídeos abertos, para que a gente possa vê-los também agora. Vocês estão vendo aí a tela da formatura? Então, nós vamos começar, né, esse ato simbólico, né, de celebrar ao Senhor pela vida de todos vocês, que, né, de uma forma incrível, deixando muito tempo da família de lado, para que pudessem estar estudando para o reino de Deus. Vocês foram corajosos, vocês foram fortes, não deixaram que as muitas ciladas do inimigo para parar a gente pudessem estopá-los ao longo do caminho, e o Senhor muito se alegra pela tua vida. Então, iniciando o primeiro ano da formatura da Escola de Negócios 2024, nós gostaríamos de saudar Amanda de Jesus. Parabéns, Amanda. Que Deus te abençoe a tua vida. Gostaríamos do André Luiz Lopes Mercado, Cristiane Marian. Parabéns, Débora de Almeida, Coelho Raik. Parabéns, Diógenes Nascimento de Jesus. Glórias a Deus pela sua vida. Elaine de Melo Coutinho Neves. Glórias a Deus. Elisângela Rodrigues Galdino. Parabéns, Lisa. Aí Francisco Zefenias Moiane, lá, não daqui, lá da África, que esteve presente, se juntando a nós durante esse curso. Gisele Bastos, parabéns, Gisele. Nunes Damasceno, parabéns, Hércules. O Márcio Cavalcante, que também está aqui presente. Deus abençoe a sua vida, irmão. Miguel Muniz, glórias a Deus pela sua vida. Parabéns, Samuel. São poucos os jovens que conseguem chegar até o final e você foi nobre. Deus abençoe a sua vida e teu futuro, meu irmão.
nós gostaríamos também de celebrar a vida daqueles que fizeram o segundo ano da turma online, né? Muitos estão aqui e eu queria parabenizar o nosso grande Alexander. Parabéns, meu irmão. Ó, Andréia oi, Francisco, parabéns, irmão. André. Grande Fagner Sandes, homem também tem abençoado vidas lá na Europa. Parabéns, meu irmão. Obrigado pela sua vida. Luiz Cláudio está aqui presente. Glória a Deus pela sua vida, irmão. Que o Senhor possa te ungir e te usar bastante. Manu, que também tem um forte testemunho da escola. Glória a Deus pela sua vida, Manu. O Márcio, que também pôde falar um pouquinho aqui. Márcio Petrúquio, parabéns, irmão. Deus abençoe. E a gente também teve, né, uma turma do Nordeste que está presencialmente lá, junto com o Steve. Então, eles faltam 2 aulas para terminar, mas a gente já gostaria de profetizar esse parabéns para eles, né? Profetizá-los como formandos da Escola de Negócios, que eles possam receber de nosso abraço. E estarão hoje presencialmente lá na casa do Steve, desfrutando de um grande almoço lá. Parabéns, Antônio. Antônio Casimiro Guedes Júnior. Carlos Alexandre Farmananian. Eliezer de Araújo Guilherme. Francisco Marcelo Teixeira Góes. Parabéns. Deus abençoe você, José Flávio de Lima. E você, Leila Maria Pontes Góes, glórias a Deus pela sua vida. O Miguel Rodolfo de Araújo. Régia Sena Carvalho Guedes, glórias a Deus. Parabéns, Silvia Cavalcante, sou ele. Thalita Daulago. Wesley Alves de Melo. Parabéns para todos vocês. E agora, em espanhol, os hermanos de outros países de América do Sul. Nivaldo, é com você. Entonces, saludar a nuestros hermanos de afuera, Andrea Jaramillo, desde Cuenca, Ecuador. Felicitaciones, Andrea. También Byron, Patricio y Guasnia de Cuenca, no, de Riobamba, Ecuador. Un abrazo, mi amigo. Felicitaciones. A Gabriela Cruz Martínez. Felicitaciones, mi gran Gabriela. A María Augusta Borja Ferreño, es una maestra de niños. Felicitaciones, que Dios le bendiga y que sea para la gloria de Dios 2025 en su vida. A Mónica Lorielli, esta es la esposa de Byron, de Riobamba. Felicitaciones, una gran empresaria de Riobamba que está llevando los principios a su negocio. Así es. Así es. Daniel, con su permisión, quisiera felicitar a todos que cumplieron este primer año en el idioma español. Sepan que al final de todo esto, esta grabación va a estar en YouTube para que los que no pudieron llegar tengan un buen tiempo disfrutando de las enseñanzas de otros amigos de otras naciones, y que todo sea para la gloria de Dios en sus vidas, en nuestras vidas, en nuestras naciones. Amén.
Amém, amém. Queridos, parabéns. Parabéns a todos vocês que de forma incrível concluíram, né, mais esse curso. Encorajamos vocês para o ano que vem, né, para a gente estar aqui juntos, no segundo ano, né, aqueles que fizeram o primeiro ano. Nunca se esqueçam de 1 João 2,15, né, não amem o mundo, né, nem as coisas que estão no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não. Hola, Carlos, por favor, cierre su micrófono, por favor, amigo. Já foi, já fechamos aqui. Ok. Enfim, queridos, grandes poderes trazem grandes responsabilidades, como diria, né, o Homem-Aranha, né? Então, agora a responsabilidade, depois do Senhor ter nos descortinado muitas revelações, muito conhecimento, agora é grande, né? Nós vamos prestar conta de cada centavo que passar na nossa conta, né? De cada segundo que a gente gasta nos nossos negócios, seja lá onde eles forem, né? Com cada pessoa que cruzar o nosso caminho, com cada cliente que consumir o nosso produto. E que que vocês sejam sempre encorajados a viver Mateus 24:46, né? Que a palavra de Deus diz: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar ele fazendo assim, servindo assim. Essa é a vontade do Pai para nós, né? Que uma semente de esperança, uma semente possa ter sido plantada de transformação e que possamos regar dia a dia, irmãos, porque grande é a batalha. A gente sabe o quanto de guerra espiritual nós vivemos para que a gente possa viver o que a gente fala aqui, né? E o que a gente aprende na escola de negócios, a gente aprende na palavra de Deus. Então, por último, eu gostaria de passar a palavra para o Sérgio Coutinho, para ele dar as últimas palavras para você, nosso presidente da Escola de Negócios, a bênção final e para que possamos encerrar esse evento. Sérgio, a palavra está com você, querido. Eu só queria orar agradecendo a Deus, agradecer pela vida de todos os professores, coordenadores, pessoal que atua na secretaria, na mídia, todos vocês que custaram essa escola, que irão custar. Eu queria orar, pedir ao nosso Deus e Pai que esteja conduzindo, né, guiando ao nosso querido Espírito Santo, nos dando sabedoria e discernimento para fazer escolhas corretas na nossa vida, que nós possamos realmente, como foi ministrado, sermos produtivos, sermos sal e luz aqui na terra. Assim eu abençoo a todos no nome santo de Jesus e mais uma vez, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de servi-lo no seu negócio aqui na terra. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Amém, queridos. Então, até 2025. Que Deus abençoe a vida de todos os formandos. Amém. Saludos desde Equador. Daniel, Pode falar. Daniel, eu queria fazer uma homenagem aqui. Pode ser? Claro. Eu queria homenagear o nosso querido Nivaldo pelos áudios muito bem gravados, muito bem interpretado, tá? Queria fazer essa homenagem a ele. Muito obrigado, Nivaldo. Pô, foi muito bacana o teu áudio. Valeu. Meu nome é Denis Picoque e eu quero começar essa lição. Isso. Eu botei até o nome, né? Nivaldo Picoque. Tá certo. Valeu, Daniel. Valeu, Luiz. O Carlos quer falar alguma coisa? Obrigado, Diga, tá, Carlos. Nivaldo? Obrigado, meu amigo. Obrigado. Muito obrigado, Nivaldo. Dios te bendiga por esa perseverancia que tienes, por esa perseverancia
por ese espíritu que el Señor ha puesto en tu vida, en insistir, en llamar, en buscar. Yo me siento feliz de ser parte de la Escuela de Negocios de Brasil porque me siento parte. Solamente añadir que cuando Jesús se iba, dijo que nos dejaría al Espíritu Santo. Juan 14:26, y Él los enseñará, y Él recordará y enseñará nuevas cosas. Busquemos del Espíritu Santo, y yo sé que nuestras empresas, nuestros negocios, nuestras vidas van a cambiar. Gracias por todo, Escuela de Negocios. Gracias, Señor, por la vida de cada hermano que está aquí presente. Amén. Amén. Gracias, Carlos. Amém. Bendiciones, amigo. Que te vaya bien. Deus abençoe a todos. Um ótimo sábado.